Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Capítulo 6, nós vamos falar um pouquinho sobre a Arca de Noé, tá bom? O tema da nossa ministração de hoje é considerar a palavra. Considerar é respeitar, é acolher, é refletir. Amém? Então, nós vamos falar sobre isso. Você encontrou? Livro de Gênesis, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor. Oh, Pai, pelo tempo que já estivemos aqui engrandecendo o Teu nome, participando desta ceia, te damos graça pela palavra ministrada nesta noite, com ousadia, com intrepidez, alcançando os corações, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação, trazendo refrigério, fazendo tudo aquilo que ela precisa ser feita no coração de cada pessoa que entrou aqui neste lugar, nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Você está com a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 6, versículo 5? Aleluia. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Fala assim: o Senhor viu. Agora vá para o versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Aqui diz que ele era um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Significa que Deus viu. Amém? Fala, Deus vê. Deus vê. Versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Fala, Deus viu. Deus viu. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Aqui nós vemos Deus mandando Noé fazer uma arca. E Deus vai dar o modelo da arca, as medidas da arca, o que vai se colocar dentro da arca, quem vai entrar na arca, como vai ser a arca, quantos compartimentos, quantos andares. Deus dá toda a instrução para Noé de como vai ser a arca. Agora nós vamos ver no versículo 17 por que ele vai construir a arca. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Agora vá para o capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Então fala, Deus viu. Deus viu. Que Noé era justo no meio de toda aquela geração. Pode ser que você, a gente está sofrendo alguma injustiça. E talvez às vezes, não sei se você já falou isso, será que Deus não está vendo? Fala para você mesmo, Deus vê. Deus vê. A Bíblia diz em Provérbios 15, 3,
que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Nenhum amém, mas é verdade. Os olhos do Senhor, você pode conferir na sua casa, ou eles colocam aqui, Provérbios 15, 3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e a contemplar os bons. Deus está vendo. Você vê aqui, Deus viu, no meio de uma geração corrompida, Deus enxergou Noé. Entre os seus contemporâneos lá, Noé se destacou como um homem justo, um homem íntegro, um homem que andava com Deus. Sabe, lá na sua escola, talvez as pessoas estão fazendo coisas esquisitas, fora da palavra, mas você está lá e você é justo, você é íntegro, você anda com Deus e Deus está te vendo. Deus está de olho assim em você. Você já foi na 25 de março, lá em São Paulo? Quantos já foram? Já foi? Levanta a mão, não tem vergonha não. Eu já fui também. Não tem problema não. E lá é muita gente, mas é muita gente. E se você vai na época de Natal, se você vai na época de Dia de Namorado, Dia das Mães, aquele número de pessoas, ele aumenta muito mais. E você lá, no meio daquela gentarada toda, Deus está te vendo. Não importa onde você está, Deus está te vendo. Deus vê você, Deus vê as suas atitudes, Deus contempla você. Esse povo aqui, o que estava acontecendo aqui na terra, é mais ou menos parecido com o que nós estamos vendo hoje. Você fica assim, meu Deus, o que é isso? Aí a gente fala assim, é fim de mundo mesmo. Jesus está voltando. Então, o sujo suja-se mais, mas o limpo limpa-se mais. Amém? Então, Deus está olhando, e Deus olha você lá na escola, quando as pessoas estão fazendo aquelas coisas desagradáveis, Deus olha você e vê você justo, íntegro, que está andando com Deus. E Deus está vendo aqueles que estão praticando coisas que não são boas, mas está vendo você. Então, você assuma a sua condição de justo. Você é justo e ande como justo, onde quer que você esteja. Mas todo mundo faz as coisas erradas. Mas, como dizia a nossa mãe, né? Você não é todo mundo. E como eu dizia para os meus filhos, você não é todo mundo. Você faz o que seu pai faz. Você é semelhante a Deus. Ele é meu referencial e o seu referencial. E nós somos referenciais de pessoas. Nós somos influenciadores. Não, Ana, eu não sou dessa profissão digital influencer. Mas você influencia pessoas, para o bem ou para o mal. Mas você, salvo em Jesus Cristo, você está influenciando para o bem. Aqui no versículo 1, diz assim, disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Versículo 9. Entraram para Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Noé entrou na arca, mas ele não entrou sozinho. Noé entrou na arca, sua esposa entrou na arca, seus 3 filhos entraram na arca e as suas 3 noras entraram na arca. Sabe o que isso me diz? Está falando sobre família. Você não vai sozinho, vai você e vai sua família. A arca fala de salvação. Aleluia. A minha família toda servindo ao Senhor. Ana, minha família não está servindo. Comece a declarar isso. Comece a falar isso e comece a ver isso. Nós cantamos aqui agora há pouco,
que quando ele estava sendo crucificado, ele dizia, ele pensava em mim, ele pensava em ti, ele pensava em nós nem estávamos lá, mas ele estava pensando em nós, e nos via redimidos. Ele viu você redimido. Veja a sua família redimida. Veja a sua família salva, veja a sua família dentro da arca. Aleluia. Seja uma influência. Olha, irmãos, Noé influenciou toda a sua casa. Sabe, a gente diz, eu não vou não. Vai você, eu não vou não. Noé foi e ele levou a sua mulher, ele levou os seus filhos, ele levou as suas noras. Tem gente que está influenciando muito o mundo inteiro e não está sendo influência dentro da sua casa. Hoje é moda você ver lá no celular, no YouTube, tem um digital influencer influenciando você, os cremes que você vai colocar no seu cabelo, a roupa que você vai vestir, o sapato que você vai calçar, como você vai arrumar a sua casa. Tem gente influenciando o que você come, o que você bebe, o que você faz, o que você deixa de fazer. Já viu isso? Só eu que vi. Noé foi alguém influente. Ele não estava nas mídias sociais, ele estava presente na sua casa, influenciando as pessoas. Noé, você é louco, para que construir essa arca? É porque vai chover, Deus falou que vai chover. Vai vir as águas do dilúvio. O que é isso? Você é um louco. Irmãos, ele não se deixou influenciar pelo que as pessoas estavam falando. Ele considerou o que Deus disse. Eu e você temos que considerar o que Deus disse. E obedecer ao que Deus disse. Deus falou, constrói uma arca. Vou construir. Ele nem sabia como era uma arca, mas Deus foi dando as instruções. Ele ouviu as instruções, ele obedeceu às instruções e ele fez. E deu certo. Quando Deus dá instruções para mim, para você, ainda que você... Eu não sei como fazer, eu não sou engenheiro. Noé não era engenheiro. Mas ele fez um trabalho de engenharia. A gente só precisa depender dele. Noé dependeu dele. Vai vir o dilúvio, eu tenho que construir, é para entrar eu, minha esposa, meus filhos, minhas noras, então eles vão entrar. Quais animais que é para entrar, eu vou colocar. E a comida para nós, comida para os animais, ele foi seguindo à risca o que era para fazer. Simples assim. Nós temos que ser rápidos em obedecer. Aleluia, porque nossos filhos estão de olho na gente. Eu não sei você, mas eu tive 2 filhos, e eu falava assim, vai na padaria. E às vezes eles falavam assim, mãe, daqui a pouco eu vou. Não é daqui a pouco, é agora. A obediência é na hora. Quando você faz isso, não, filha, é agora, tá bom, meu querido? Desliga a televisão. Mas eu estou na metade do filme, mas desliga a televisão, meu amor, e vá. Agora, é na hora, não é depois. Você está treinando eles para obedecer Deus na hora. Porque se Deus fala, eles crescem, Deus fala. Depois eu faço, depois eu vou. Não, é na hora. Deus fala, nós obedecemos na hora. Nós seguimos as direções na hora. Se Noé fosse assim, demorou muito para construir a arca. Se Noé falasse, Senhor, eu vou pensar depois. Sabe o que tinha acontecido? Ele ia junto. Quando o dilúvio chegasse, ele ia junto. Senhor, eu vou, mas vai a minha mulher, vai meus filhos, vai minhas noras, e ninguém vai ficar de fora. E sabe quem foi salvo? Quem estava dentro da arca. A sua família precisa estar dentro da arca. Hoje é culto da família. A família estava aqui, participando da mesa. Está falando de nós. Está pegando uma história lá, mas está tratando conosco. Ele é um exemplo para nós. Noé, ele é citado lá.
Noé agiu em fé. Aqui temos uma lição de fé. Ninguém nunca tinha feito uma arca, nunca tinha chovido, nunca tinha acontecido essas coisas. E ele obedece ao Senhor. Versículo 17, 7:17. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. 24. E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. E no capítulo 8, diz que as águas do dilúvio começam a diminuir. Aí Deus fala para Noé, sai da arca. Você e os animais contigo. 8:16, sai da arca. E contigo, tua mulher e teus filhos e as mulheres dos teus filhos. E os animais que estão contigo. Para quê? Para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Versículo 18. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais. Rápido. Entra na arca. Constrói a arca. Constrói. Entra na arca. Entra. Sai da arca. Sai. Rápido. Passos. Ele vai dando passos, vai dando direções, instruções. Noé vai obedecendo os passos. E sabe o que está escrito aqui no capítulo 9 de Gênesis? Capítulo 9 de Gênesis, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchi a terra. Acabou todo mundo, mas com a família de Noé começou a terra a povoar de novo. Tem bênção na obediência. Quando você obedece, a bênção é para você, mas a bênção é para toda a sua família. E porque povoou a terra, eu e você estamos aqui. Porque ele obedeceu, eu e você estamos aqui. Aleluia! E agora aqui no versículo 20, Noé pronuncia bênção e maldição. Mas assim que Noé sai da arca, ele levanta um altar ao Senhor. Quando ele sai da arca, ele adora ao Senhor, sobe como cheiro suave. Noé está seguindo os passos, as direções do Senhor e adorando ao Senhor. Agora vá para 2 Reis, capítulo 4. A nossa obediência agrada ao Senhor. A nossa obediência sobe ao Senhor como adoração. 2 Reis, capítulo 4. Então, nós falamos sobre família, nós falamos sobre instrução, nós falamos sobre obediência e sobre os benefícios da obediência na vida de Noé. Agora, vamos ver em 2 Reis, capítulo 4. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Vamos parar um pouquinho. Então, aqui nós temos uma mulher. Essa mulher aqui, ela ficou viúva. Agora, o marido dela tinha dívidas. Então, o que o credor quer fazer? Levar os filhos, 2, para serem escravos. Aí, o que essa mulher faz? Ela vai no lugar certo, procurar a pessoa certa. Surgiu alguma dificuldade, alguma situação que você não sabe como resolver, vai fazer muita diferença
aonde você vai procurar a solução e com quem você vai procurar a solução. Ela foi no lugar certo, procurar a pessoa certa. E ela chega cheia de argumentos, cheias de razões e provas para aquilo que ela está pedindo. Ela diz assim: meu marido, teu servo. Ele era meu marido, mas ele também era teu servo. Ele morreu. E tu sabes que ele era fiel. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Fale para você mesmo, Deus sabe. Então, com relação ao marido dela, ela fala assim: eu vou provar para você que meu marido era fiel. Não, ela diz assim: tu sabes. Eu não preciso justificar. Tu sabes. Ele era teu servo. Ele temia o Senhor. Deus sabe. Deus está vendo se eu e você somos ou não somos fiéis. Se eu e você tememos ou não tememos a Deus. Amém? Você sabe, Deus sabe. As pessoas sabem. Então ela diz assim: tu sabes que ele temia ao Senhor. Chegou o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Então, essa mulher aqui, ela tem um problema, e um grande problema. Ela ficou viúva. Irmãos, eu tenho amigas que ficaram viúvas. É triste. Não sei se é o que tem algum caso de alguém que ficou viúva, alguma mulher aqui que ficou viúva. Mas ainda que você não ficou, você pode imaginar qual duro é perder o seu marido. Um homem temente a Deus. Só que agora ela está prestes a ficar desfilhada. Já não basta ter perdido o marido, agora ela está quase ficando também sem filho. 2 filhos. Vão levar eles como escrava. Então ela corre lá para falar com o homem de Deus. Eliseu lhe perguntou, 2:4, 2 Reis 4:2. Que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Sabe o que é isso? Não tem nada. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Porque ela não sabia, ela foi procurar o homem de Deus. Não tenho nada. Aí ela lembrou: eu tenho uma botija de azeite. Ótimo. Porque nada vezes nada é nada. Mas quando você tem alguma coisa para multiplicar, já tem outro resultado. 3. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Ele dá uma direção. Ele dá uma instrução. Ele fala algo para ela. Faz alguma coisa. O que é que você tem? Talvez você está com uma situação financeira difícil. Pastor, estou passando um perrengue, perdi emprego, está faltando tudo. Aí o pastor pergunta: o que você tem? Tem nada, pastor. O que você sabe fazer? Bolo. Mas não tem farinha, não tem ovos, não tem leite, não tem fermento. Sabe fazer bolo? Eu vou arrumar os fermentos, a farinha, vou arrumar os ingredientes todos, e você vai fazer bolo, você vende o bolo. Talvez você não tenha nada. Você tem 2 mãos. Qual a sua habilidade? O que é que você sabe fazer? Eu sou bom de palavras. Eu vendo até prego enferrujado. Tem uma lábia que consigo vender até prego enferrujado. Mas não faça isso, tá, irmão? Mas alguma coisa você tem, alguma coisa você sabe fazer. O que é que você tem? Nada. Lembrei. Eu tenho uma botija de azeite. 4. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deite o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos.
esse lhe chegava as vasilhas e elas enchia. Então, essa mulher recebeu uma direção. Pede vasilhas emprestadas. Muitas vasilhas emprestadas. Não poucas, significa muitas. Então, quando ela recebeu a direção, ela saiu. Michele, você tem vasilha emprestada? Arruma para mim. Vanessa, arruma para mim. Gislaine, arruma para mim. Júlia, arruma para mim. Ela foi pedindo vasilhas emprestadas. Quando ela chega em casa, o que ele falou? Fecha a porta. Por quê? Porque é um caso agora de família. Alguns anos atrás, eu não sei se tem ainda, existia um programa que era Casos de Família. Só que aquele caso de família, até eu que não era da família, vi o programa, me meti na vida lá. Mas o que o profeta diz? Agora é um caso de família. Fecha a porta. Você e seus filhos. Não é para deixar os filhos de fora, não. Seus filhos têm que ficar incluídos na situação. Eu estava falando esses dias para alguém que quando meu filho Mateus ele era pequeno, eu aprendi sobre o poder da oração em concordância. E às vezes tinha situações que meu marido estava no trabalho e eu estava em casa. E eu preciso concordar com alguém. Tinha eu e Mateus, mas Mateus tinha uns 4, 5 anos. Aí eu falava assim, filho, vem cá. A mãe vai orar e você vai concordar com a mãe. Talvez você não entenda muita coisa, mas eu só preciso do seu amém. E eu orava com Mateus, e muitas coisas aconteceram com a concordância com ele. Porque há poder na concordância. Então, seus filhos estão incluídos. Papai perdeu o emprego, vamos orar. Estamos passando por essa situação de enfermidade, vamos orar. Seus filhos têm que ver que você ora, tem que ver vocês orando, você tem que trazer eles para orar junto com você, e eles têm que ver você orando por eles também. Seus filhos têm que mandar assim, tem que ler a Bíblia, mas você tem que ver você lendo a Bíblia. Seus filhos estão de olho em você. Não basta assim, vai ler a Bíblia, ele nunca vê você lendo a Bíblia. Vai orar, ele nunca vê você orar. Vai para a igreja, você nunca vai para a igreja. Você tem que ser influência. Noé foi influência para os seus filhos. Toda a família entrou dentro da arca. Eles eram grandes, eles eram casados, eles entraram na arca. Traga os seus filhos para o reino. Traga os seus filhos para perto, seja influência. Veja os seus filhos na igreja. Irmã, estão lá fazendo coisas erradas. Mas veja, na cruz ele viu, eu e você redimidos. Por que você e eu não vamos ver nossos filhos? Servindo ao Senhor em espírito e em verdade. Vamos ser influência. Nós temos que influenciar os nossos filhos. Agora não é mais porque você está mandando ele ler a Bíblia, mas porque ele ama ler a Bíblia, que você mandou ou não, ele está lendo a Bíblia. Os meus filhos, quando era criança, vou falar do Mateus, começou com o Mateus, que é o mais velho, ele brincava de igreja. Ele pôs dominozinho lá e ele pregava para os dominó. Como meu marido diz, dominós duros de coração que nunca se converteram. Mas por que ele pregava? Porque ele via o pai pregando, ele via na igreja, ele viu o outro pastor pregando, ele via as pessoas pregando. Quando ele chegava em casa, ele era um pastorzinho. Aí ele pregava para os dominó. Pegava violãozinho, tocava, teclado, cantava as músicas da igreja. Onde ele aprendeu isso? Nós nunca falamos assim, vamos te ensinar a brincar de igreja. Não. Influência. Fora influência. Nós temos que influenciar nossos filhos. E a maior influência é quando eles olharem e verem a gente. Essa mulher falou, vem cá, eu já peguei as panelas, as botijas estão todas aqui. O profeta mandou eu pedir vasilhas emprestadas, muitas vasilhas, eu pedi, eu cheguei em casa, eu fecho a porta, agora vem cá. Isso aqui é um caso de família. Eu não sei o que é para fazer com isso, eu vou obedecer até onde o profeta mandou.
E vocês vão me ajudar. Porque sabia que é a vida de vocês dois que corre risco? Eu vou ficar desfilhado, mas vocês vão virar escravo. Traga os seus filhos para perto. Resolva os casos de família em família. Não é lá nas redes sociais que você vai resolver seus casos de família. É em casa. É com a sua família. Você está entendendo? Fecha a porta. Fecha a porta. Vamos aqui. Vamos continuar aqui. 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Obediência, não foi isso que o profeta falou? Pega vasilhas e coloca, vai virando o azeite nas vasilhas. Irmãos, ela só tinha uma botija. E ela pegou muitas vasilhas emprestadas. Então, ela ficou aqui, ó. E os filhos aproximando a vasilha. Os filhos aproximando a vasilha. Os filhos... Ó, um milagre. O azeite não acabava. Aleluia! Cheias as vasilhas, disse ele a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. Quando o recurso humano acabou, o azeite não acabou, o azeite parou. O recurso humano acaba, mas o recurso divino para. Se tivesse mais 500 vasilhas, 1.000 vasilhas, 10.000 vasilhas, estava até hoje. Ó. Obediência. O poder da obediência. Pegar uma instrução. Segurar aquela instrução. Obedecer. Fazer alguma coisa. Se ela talvez falasse, questionasse. Eu só tenho pouco azeite. Só o que está lá dentro da botija. Como é que eu vou pedir vasilha emprestada? Como é que eu vou... Ela não questionou. Talvez ela falou assim dentro de si, eu não estou entendendo nada, mas eu vou obedecer. Olha, irmão, tem coisas que eu não entendo muito não, mas eu vou obedecendo. Tem coisas que pode ser que você não está entendendo, mas obedece. Meu marido um dia chegou para mim e falou assim, bem... Estou com uma direção da gente sair da Baixada Santista. Eu, Porque dentro de mim eu não tinha uma direção. Mas eu falei, não vou sair de Baixada nenhuma. Eu nasci aqui, eu cresci aqui, vou morrer aqui. Ou vou ser arrebatada aqui. Mas eu só escutei. Aí depois passou um tempo, ele falou assim, bem, vamos orar sobre esse assunto. Ok, aí nós começamos a orar. E à medida que fomos orando, Deus foi falando ao meu coração. E eu entendi que o nosso tempo aqui tinha terminado. E falei assim, vamos seguir as direções. E nós fomos seguindo as direções, os passos, como o Senhor estava nos conduzindo a fazer. Mas isso nós fizemos com a porta fechada. Isso nós fizemos na nossa casa, com a porta fechada, nós dois. Porque era um caso de família. Tratava da nossa vida. Você está entendendo? Os casos de família você resolve em família. Se você precisa de uma direção, aí você vai até a casa do profeta, pastor Adriano. Porque às vezes você não sabe, às vezes é coisa tudo novo para você. É Deus que falou, não é Deus que falou, vai até lá. Essa mulher fez isso. Ela não sabia, vão levar meus filhos, a viúvas sem filhos agora. Eu vou lá e vou apresentar minhas razões, para que eu possa ser justificada. Ela apresenta as suas razões, e ele fala assim, que você tem? Tenho nada. Aí ela lembra, eu tenho uma botija de azeite. Então,
segue as minhas orientações. Ela pega e segue. Vamos ver aqui, 7. Então, aquela mulher, ela encheu todas as vasilhas, está tudo cheio. Ela volta aonde? Na casa do profeta. Então, foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Oh, glória! Ela só tinha uma dificuldade. Eu não quero que meus filhos tornem-se escravos. Ela precisava de dinheiro para pagar a dívida e os filhos não ficarem mais escravos. Mas o que acontece? Que o profeta diz para ela, você vai lá, paga toda a tua dívida. E você e seus 2 filhos vivem do resto. Ah, irmãos, quando Deus faz, Ele faz infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Aleluia. Quando você obedece os passos, você é abençoado. E as pessoas são abençoadas. Ela foi abençoada, seus filhos foram abençoados. Todo mundo é abençoado quando você obedece. Quando você segue as direções, estamos falando de família. Aqui tem outra família. O pai morreu, mas ainda tem uma esposa e tem 2 filhos. E uma esposa que está seguindo os passos do marido, temendo a Deus. Não quero ficar destilhada. Eu não aceito. O que é que você está aceitando? Ela não aceita, não. O marido já morreu, está morto, mortinho da Silva, enterrado, já era. Mas tem meus filhos, eu não vou aceitar. Irmão, você não pode ficar aceitando qualquer coisa. Ela ficou indignada com aquilo. Não. Meus filhos não. Tem coisas que nós precisamos ficar indignados. Todo mundo doente dentro de casa, tudo quebrando dentro de casa, tudo faltando dentro de casa. Você tem que ficar uma indignação contra o diabo. Indignado com aquilo. Não aceito isso. Ela falou assim, eu não aceito, eu já estou viúva, agora eu não vou aceitar que eu vou ficar sem filho. O que é que você precisa se indignar? Você precisa pegar instruções. É a sua família. Estamos falando de família. Era a família de Noé. Falou assim, não, se a minha família ficar do lado de fora, eles vão perecer. O Senhor já falou que vai acontecer com quem ficar fora da arca. Aqui essa mulher falou assim, é a minha família que está acabando. Nós éramos 4, agora somos 3, vai ficar só eu? Não. Vamos agora para 2 Timóteo, versículo 1. Vamos encerrar com 2 Timóteo, capítulo 1. Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Aqui Paulo está falando sobre Timóteo. Ele está falando da fé de Timóteo sem fingimento, que primeiramente habitou na avó e depois na mãe. Família. Aqui nós estamos tratando de família. A avó de Timóteo ensinou para sua filha Eunice sobre fé. A filha e a avó ensinaram Timóteo sobre fé. Timóteo recebeu influência de uma vida sem fingimento, sobre uma vida de fé. Seja uma influência na sua casa. Seja uma influência na sua família.
Timóteo, ele recebeu a influência de Paulo, mas ele recebeu um legado da sua família. Você pode vir aqui ser influenciado pelas ministrações do pastor Adriano, da Vanessa, todos os ministros que pregam aqui. Você pode ser influenciado por eles, trazer seus filhos para cá, seus filhos serem influenciados por ele, mas você tem que deixar um legado para os seus filhos. Você tem que ser uma influência para os seus filhos. Paulo diz que Timóteo, ele é um companheiro de ministério, mas ele é um filho na fé. Aquela mãe deixou uma influência natural de como criar um filho, mas ela deixou uma influência espiritual. Nós devemos deixar uma influência espiritual sobre os nossos filhos, sobre os nossos irmãos, lá na escola. Hoje você está lá, amanhã você não está mais. Mas quando eles lembrarem de você, eles têm que lembrar da influência boa que você deixou lá. Da influência que você deixa lá na escola, na influência que você deixa no meio da sua vizinhança. Qual é a influência que você está deixando lá? Aqueles vizinhos que os pratos pareciam disco voador. Era um lançamento de prato para lá, era uma gritaria, era uma confusão, era uma brigaiada. Qual a influência que nós estamos deixando para a nossa família? Sabe, você está saindo daqui sabendo que você é uma influência. A avó de Timóteo recebeu uma influência. E ela passou para sua filha. E ambas passaram para o seu filho e neto da Lloyd. Qual é a influência que eu, Ana, vou deixar para os meus netinhos, Samuel e Angelina? Qual é a influência que eu deixei na vida dos meus filhos, Mateus e Gabriel? Qual é a influência que você está deixando? Eu vou fechar com isso aqui agora. Lá na Conselheiro Nébias, tinha um edifício que ele estava torto. Vocês ouviram falar? Foi para a televisão, o edifício era torto. As coisas eram assim, ó, não era assim, era assim. Então, colocava um ovo, o ovo corria, uma bola, tudo que era redondo, corria. Já alguém ouviu falar? Sim, aquele edifício estava torto assim, parecia aquele cair em cima do outro edifício ao lado. E algumas pessoas, talvez por medo, venderam seus apartamentos lá a preço de banana. Falei, isso aqui vai cair qualquer hora, antes que eu não ganhe nada, eu vou vender. Algumas pessoas venderam, ficaram com medo, venderam. Outras ficaram lá, não tem onde ir. Se eu vendo aqui a preço de banana, eu não tenho onde comprar em outro lugar nenhum. Alguns ficaram. Eu sei que contrataram alguns engenheiros, não sei quantos. Eles foram lá e o edifício ficava assim, ó, torto. Eles foram lá, eles consertaram e o edifício ficou endireitado. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que você entrou aqui hoje e a sua família está torta. Minha família torta? É. Fora da igreja, problema conjugal, problema de saúde, problema emocional, problema financeiro, filhos fora da igreja, esposa fora da igreja, marido fora da igreja. Pode ser que quando você olha, sua família está torta, parece que vai cair. Mas o mesmo Deus que deu habilidade para aqueles engenheiros, porque só Deus, irmãos. Eu achei que iam implodir. Que ia implodir aquilo lá, que não tinha mais jeito. Mas Deus deu habilidade ao homem para que eles consertassem aquele problema. Com as pessoas morando lá. Você acha que Deus, que é o nosso arquiteto, ele não pode consertar sua família? Deus é poderoso. Deus é poderoso para consertar a sua família. Pode ser que as coisas podem não estar 100%, mas pode ficar. Pode ficar.
Se Deus deu sabedoria para aqueles engenheiros, Deus vai dar sabedoria para você. Deus vai resgatar a sua família. Tudo pode ficar bem. Seja você aquele que vai crer que das coisas tortas se endireitarem. Eu, na minha família, já passamos por N situações. Problemas financeiros, problema de saúde, problema conjugal, problema. Mas o arquiteto nunca saiu da nossa casa. O autor da família sempre estava lá. Traga o autor da família para dentro da sua casa. Seja guiado pelo Espírito. Seja o influenciador. Seja aquele que ora, que lê a Bíblia, que canta, que congrega. Seja você. Ninguém vai para a igreja, vá você. Ninguém ora você. Ninguém louva você. Ninguém lê a Bíblia, ninguém. Seja você. Vamos ficar em pé, vou orar por você. Pai, nós te damos graças, Senhor, pelas instruções da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas direções. O Senhor sempre nos guia, o Senhor sempre nos dirige. O Senhor sempre mostra, Senhor, o caminho que nós devemos andar. Pai, nesta noite eu oro.